Começando mais um Anápolis é Notícia. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós estaremos aqui nesta segunda-feira, hoje, 29/10/2018, para comentar as principais notícias do dia. Agradeço a você que nos ouve através dos nossos aplicativos. Você pode ouvir também no Rádiosnet, você pode ouvir no aplicativo Rádios Brasil e ainda você pode acompanhar a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Obrigado a você que já está conosco ligado aí na nossa transmissão ao vivo na manhã desta segunda-feira. A Kellen Cunha está nos bastidores aqui, nos auxiliando, e comigo aqui nos estúdios, o nosso amigo, comentarista, radialista, jornalista, Henrique Morgantini. Bom dia, Morgantini. Bom dia, queridaço. Muito bom dia a todos da Mais FM. Mais uma segunda-feira, mas não uma segunda-feira comum, uma segunda-feira pós-eleição, né? Onde nós temos aí o nosso mais novo presidente da República, presidente eleito, Jair Messias Bolsonaro. E certamente hoje nós vamos desdobrar todas as repercussões no Brasil, com dados, informações e afins sobre as eleições de ontem, com as urnas já 100% concluídas. Ontem até às 10 e pouco, estava indo aquele 98,1. Faltavam chegar aquelas urnas que vinham de jangada, aquelas que vinham de avião, lá nas comunidades mais distantes do Brasil, mas agora nós já amanhecemos com 100% das urnas apuradas. Aquelas que vêm das comunidades ribeirinhas. Isso. Muito bem. Bom, mas antes das notícias da política, vamos falar de esporte, né? Para não perder o costume. É verdade. Final de semana teve rodada do Brasileirão. Rodada importante. E como é que foi aí? O jogo principal, né, da rodada. O jogão da rodada foi Palmeiras, foi Flamengo e Palmeiras, né? Jogo no Maracanã. E um excelente resultado para o Palmeiras, né? Havia ali uma combinação muito vasta de resultados, né? A primeira delas, com a vitória do Flamengo, que ficaria um ponto só do Palmeiras, faltando ainda 8 rodadas. Uma vitória do Palmeiras seria o resultado dos sonhos para as ambições palmeirenses ser campeão. Ficou na coluna do meio, né? Literalmente. Ficou no empate. Né? Com isso, o Palmeiras aumenta para 5 pontos a sua liderança, que era de 4, foi para 5 pontos. Na verdade, não. Na verdade, aumenta, fica em 4 pontos. Né? Segue em 4 pontos, porque o Flamengo, que é o segundo colocado, também ganhou 1 ponto. Então, mantém a sua liderança, tendo ainda uma folga. Né? Ou seja, pode perder um jogo e o Flamengo ganhar, que vai continuar ainda com 1 ponto à frente. Colaborou ainda o resultado do Internacional, né? Que num jogo bastante polêmico, com esse empate, pega aí pra gente. Foi com o Vasco da Gama, não foi? Internacional e Vasco, deixa eu ver aqui. É lá em cima. Você já passou. Aqui tem vitória, Vasco 1, Internacional 1. É isso aí. Esse empate aí, ele complicou ainda mais para o Internacional, que ficou mais distante do segundo e do primeiro colocado. Então, clima positivo, só aumentando aí a boa fase do Palmeiras rumo ao título. Né? Tem muito jogo ainda, mas é preciso lembrar que é só pedreira. Né? Por parte do Flamengo, por exemplo, vem aí Santos, São Paulo, Cruzeiro, vem jogos dificílimos. Né? E cito o Flamengo, porque o Flamengo é o segundo colocado. Mas o jogo, né, o campeonato está aberto. Tá aberto, né? Palmeiras tem 63, Flamengo 59,
O Internacional tem 58, é o terceiro. São Paulo tem 56, é o quarto colocado. O Grêmio de Porto Alegre tem 52, é o quinto. E o Atlético Mineiro é o sexto, né? O Santos vem em sétimo com 46. O Atlético também tem 46. O Atlético Paranaense tem 43, o Cruzeiro 43, o Fluminense 40. O Corinthians está lá no 11º lugar com 39 pontos. Bahia tem 37, Vasco da Gama tem 35, Botafogo 35, Ceará 34, América Mineiro 34. No Z4, né, a zona de rebaixamento, aqui está o Chapecoense com 34, mesma pontuação do América e do Ceará. O Sport Recife tem 33, Vitória da Bahia tem 33 e o Paraná é o Lanterninha, tem 17. Outros resultados do final de semana aí, vamos ver aqui, Santos 3, Fluminense 0, né? O Grêmio de Porto Alegre 3 e o Sport Recife 4, Chapecoense 1, o América Mineiro teve 0, né? O Flamengo 1, Palmeiras 1, o destaque já foi feito aqui, Corinthians 2 e Bahia 1, né? Também outro jogo. O Cruzeiro fez 3 contra o Paraná, 3-1, né? 1 do Paraná. O Botafogo foi ao Paraná e com o Atlético Paranaense acabou perdendo por 2-1. Hoje fecha a rodada, né? Hoje, dia 29, segunda-feira, no Castelão, às 20 horas, tem Ceará e Atlético Mineiro. Ceará que está em 15º e o Atlético que está em 6º lugar. Uma chance para o Atlético faturar uns pontinhos aí, quem sabe se aproximar um pouco mais aí do G4. Muito bem. Na Série B também teve jogos, né, Morghetti? Alguma alteração aí na Série B? A Série B... Fortaleza continua líder, né, tem 61. O Avaí, segundo, com 55. O CSA tem 54. O Goiás é o quarto colocado, tem 53, está no G4. O Atlético Clube Goianiense vem logo após com 51. E o Vila Nova também tem 51. São os quinto e sexto colocados daí da Série B, né? Então, a expectativa aí para os times goianos que estão colados um no outro, né? Mas apenas o Goiás dentro do G4. Apenas o Goiás dentro do G4. Resultados aí que não foram tão interessantes para a Vila Nova e o Atlético, mas o Atlético venceu, né? Conseguiu passar o Vila Nova, todos com o mesmo número de pontos. Essa reta final... Por 2-0 o Boa Esperança. Isso, esse resultado... Essa reta final é fundamental para o Vila Nova e para o Atlético. Nós conversávamos aqui sobre a possibilidade que o Vila Nova tinha de chegar junto ao Goiás, né? E chegar bem na tabela. Na verdade, o que aconteceu foi o contrário, né? O Goiás chegou junto do Vila e do Atlético, mas porque perdeu. Isso, o Goiás perdeu de 3-0 para o Avaí, né? Tirou o Goiás da segunda posição e tomou lugar. O Avaí é hoje o segundo colocado com 55 pontos. Ele tomou o lugar do Goiás, que era o segundo até semana passada. Né? E em se permanecendo nessa situação, nós teremos dois times do Nordeste, o Fortaleza e o CSA. O CSA das Alagoas, o Fortaleza do Ceará. O Avaí será o representante catarinense, né? E aí o Goiás na quarta posição, sendo o único goiano. Tendo aí na portinha lucro para entrar nesse grupo, o Atlético Goianiense e Vila Nova. Lembrando que o Londrina tem 50 pontos, então 3 apenas do quarto colocado. O Londrina que venceu o Vila Nova por 3-2. Isso aí. Muito bem. O resultado foi desastroso. Nesse momento em que o Vila mais precisava de uma vitória, o resultado foi desastroso. Muito bem. Aí com as notícias do esporte, a gente passa agora para as notícias da eleição, né? Eleição finda. O G1, vou destacar aqui as manchetes do G1. Bolsonaro diz que fará governo defensor da Constituição. No primeiro discurso, o presidente eleito falou em reduzir estrutura e cortar desperdícios e privilégios. Então, Bolsonaro, outra manchete que diz que Bolsonaro passará a segunda-feira em casa para descansar. Então, as primeiras manchetes aqui do G1. Agora, se tem um ponto que une ambas as candidaturas, ambos os candidatos, é a ressaca eleitoral. Você tendo vencido ou perdido a eleição,
vai ser necessário um momento de descanso. Bolsonaro tem uma vantagem porque passou grande parte da eleição em casa, né? Fazendo transmissões ao vivo, recebendo pessoas em casa, então está mais recuperado aí, sobretudo por causa do atentado que sofreu no mês passado. Mas, de qualquer maneira, vai descansar um pouco a mente, né? Vai ser um pouco difícil desligar, uma vez que agora se foi difícil uma eleição, o sonho acabou. Essa foi a parte... o sonho acabou. Essa foi a parte... Exato. Essa foi a parte mais fácil. Agora vem a parte mais difícil, que é começar a imaginar um governo, começar a projetar resultados, né? Começar a buscar uma agenda que tenha um alinhamento com o pensamento dele, com o pensamento das pessoas que o elegeram, e seus colaboradores e apoiadores. Agora é ver no que vai dar, né? E cabe somente ao Jair Bolsonaro promover esse no que vai dar, né? Temos algumas situações interessantes, né? Para a gente falar. Primeiro, a reação das pessoas, né? Eu vi com uma certa preocupação a quantidade de imagens circularam na internet de pessoas com tiro, dando tiro para o alto. Em Anápolis, nós tivemos vários casos registrados de pessoas relatando: olha, meu vizinho está dando tiro. Eu acho que no Rio, em São Paulo, um senhor saiu com uma espingarda. Você viu essa imagem? Não. Uma imagem emblemática, uma fila de carros, todos comemorando, e ele indo de carro em carro, comemorando com uma espingarda em punho, como um fuzil. Eu até achei que fosse um fuzil, mas é uma espécie de uma espingarda, né? Velha cartucheira. Em uma cidade brasileira, uma mulher no Ceará, se não me engano, uma mulher foi atingida por um tiro, supostamente uma bala perdida vindo de um tiro para o alto. Essas são reações imediatas. Que dar tiro para o alto, a bala vai cair em algum lugar. Não, a gente não imagina que dar tiro não é uma coisa civilizada, né? Dar tiro para a comemoração, essa é uma cena que nós estamos acostumados a ver em grupos de traficantes nas comunidades cariocas pelo tráfico. Quando há uma comemoração, alguma coisa, eles dão tiros, rajadas de metralhadora, e nós fizemos assim, né? Nós, como brasileiros, parte do país, viu brasileiros fazerem isso para comemorar a ascensão de um candidato à presidência da República. Então, veja o quanto nós estamos próximos daquilo que nós anunciamos combater. Muito bem. Ainda no G1, uma das manchetes é: Jair Bolsonaro é eleito presidente com 57,8 milhões de votos. Candidato do PSL, capitão reformado do Exército, derrotou o petista Fernando Haddad no segundo turno e vai governar o Brasil nos próximos 4 anos. O Bolsonaro teve 57 milhões e 800 mil votos contra 47 milhões de votos do Fernando Haddad. Um detalhe que me chamou a atenção aqui, é o número de brancos, nulos e abstenções chegou a 42 milhões de brasileiros, ou seja, um pouco menos do que a votação do Haddad, deixaram de ir às urnas. De novo, repetindo aquela abstenção, né? Abstenção, voto nulo, voto branco, que é o cidadão que está fechando os olhos para a situação e dizendo: olha, isso não é comigo, se vira aí, que vocês se entendam. Nós temos alguns dados interessantes aqui em relação a isso, né? Alguns números. São 146.306.294 eleitores em todo o Brasil. Destes, Jair Bolsonaro teve 37% dos votos. Veja, a dízima, né? Entre os que votaram um, votaram no outro, não foram votar, votaram nulo, é 33,33%, a dízima periódica, não é isso? Ele teve pouco mais de 4% dessa dízima, o que é a maioria dos votos, né? Mas ele teve 37%. 31% dos brasileiros votou em Fernando Haddad. 32% dos brasileiros não votou. Ou seja, nós temos aí uma população de 63% de eleitores que não votou em Jair Bolsonaro. Nós não podemos afirmar que é uma oposição, mas é alguém que não foi, ou é contra, 31%, ou não foi convencido de que o Bolsonaro é uma grande opção, de que foi motivado. Ou seja, nós temos 63% das pessoas, a maioria, aí sim, a maioria numérica dos brasileiros, não somente percentual,
que está esperando, olha, eu quero que você me convença que você está certo e eu errado. Eu quero que você me convença que você fez... Ou seja, ele chega a uma vitória merecida, democrática, né, oficial, sem nenhum, não colocar nada em xeque aqui, não. Mas ele chega com as costas na parede, Edmar. Por quê? Porque ele não tem muito espaço de manobra. Ele precisa agir rápido e começar a prestar um serviço rápido. Porque ele não tem, por exemplo, vou fazer uma comparativa. O ex-presidente Lula venceu as eleições com uma frente de 20 milhões de votos. Isso é receber uma carta branca. Isso é receber um aval para poder agir com a confiança da população brasileira. Ele recebeu pouquinho mais de 10 milhões de votos de frente. E, principalmente, o recorde que nós tivemos, que é recorde da democracia brasileira, de ausentes. 32% das pessoas não votaram em nenhum e nem outro. Então, isso representa um universo, para ter uma ideia em números. O Bolsonaro teve 57 milhões de votos. Os que não votaram nele, se votaram o Haddad, não votaram nele, foram 89 milhões. Né? Então, são mais de 9 milhões de pessoas que não votaram no candidato. Esse é um dado significativo para a gente imaginar como vai ser o comportamento dele daqui para frente. Né? Precisa mostrar serviço. Um outro dado para a gente fechar, o Bolsonaro venceu as eleições tendo vencido em 2.760 cidades brasileiras. Haddad venceu em 2.810. Ou seja, tem aí o tamanho das cidades, tem aí o percentual de vitória da margem de diferença de cada um. Mas o Fernando Haddad venceu em mais cidades que Jair Bolsonaro. Muito bom. Bom, aqui ainda mais alguns dados aqui. O Jair Bolsonaro teve 57.797.456 votos, o que significa 55,13% dos votos válidos. O Fernando Haddad teve 47.040.819 votos, o que significa 44,87%. O total de votantes é 115.932.951. Os votos válidos foram 104.838.275, 90,43%. Os brancos foram 2.486.591. Nulos, 8.608.085 votaram nulo. Abstenções, 31.371.378. Essa a fonte das informações desta página é o Tribunal Superior Eleitoral. Segundo esclarece o TSE, o candidato que aparece com 0 voto não pode ter tido os seus votos validados, à disposição da situação jurídica ou do seu partido. Para consultar a situação do candidato, acesse aqui, tem o Divulga de Contas do TSE. Muito bem, então os dados do TSE, aqui publicados pelo G1, né, a quantidade de votos dos eleitores que foram às urnas e dos que não foram, naturalmente, né, nas eleições de ontem, do 10. É preciso registrar, Edmar, que esses que não foram têm um percentual tão significativo que acabaram por fazer parte integrante de um protagonismo nesse cenário. Porque eles tiveram... o não voto foi maior do que o voto em Fernando Haddad. E juntando os dois, representa o dobro, quase o dobro, do que foi a votação de Jair Bolsonaro. Então, acaba por criar um cenário não representativo no aspecto de posicionamento. Nós não podemos afirmar qual é o posicionamento de quem não foi votado, de quem votou nulo e branco. Podemos só dizer que não coadunaram com o presidente eleito. Fosse ele quem fosse, que convenceu o Bolsonaro, não concordam com o Bolsonaro. Que são oposição, não podemos afirmar. Mas podemos afirmar que neste cenário estabelecido, há uma pressão muito grande, né? há um curtíssimo espaço, como eu disse, para que Bolsonaro manobre. Ele não tem, digamos, a chance de cometer 1, 2, 3, 4 erros. Ele precisa chegar acertando, quer dizer, começar acertando na divulgação da sua equipe, né? Já chegar colocando as pautas que, de repente, agradem, né, um segmento maior do que ele foi eleito, né, que atendam mais do que os 37% de brasileiros.
Então, essa é uma parte interessante, né, desse cenário. Muito bem. Nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações no Anápolis é Notícia desta segunda, hoje, 29 de outubro de 2018. Anápolis é notícia. Mais FM, apoio cultural. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, de umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpd.heg@hotmail.com. Alô, bom dia! Alô, bom dia! De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Alô, bom Não dia. deixe água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com a água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dá bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada esperando o mosquito ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, usa a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar, por isso cuidado pra não te pegar. A dengue pode pegar, a dengue pode... Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Mais FM. Baixe agora o aplicativo da Mais e ouça Mais FM no seu smartphone. Disponível nas plataformas iOS e Android. Baixe e curta à vontade. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Anápolis é notícia. Você, bem informado. Edmar Silva. Depois da pausa para o nosso apoio cultural, né? Também para a gente degustar aqui o pão de queijo saboroso do Empório dos Pães, aqui do bairro Jardim Arco Verde. Nós voltamos com as informações do dia, as principais matérias, as principais manchetes dos principais sites de notícias brasileiros. Antes de retomar aqui a nossa pauta, quero agradecer o pessoal que está conosco na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Eu tenho aqui o meu amigo Marcos Rodrigues. Marcos Rodrigues, desejando um bom dia para nós, a todos da equipe. Um abraço e um bom trabalho ao desejo do Marcos. Obrigado, Marcos, pela companhia todos os dias, sempre que é possível. Eu sei que você está aí ligado na Mais FM, acompanhando a nossa programação. Obrigado pelo carinho. O Leandro Reis, meu amigo doutor Leandro Reis, também desejando um bom dia para nós e um ótimo início de semana. Se Deus quiser, teremos um grande início de semana, né? Aquela Cunha nos bastidores aqui hoje, fazendo aqui a nossa mesa, né? Trazendo cafezinho com
Como é que chama isso aqui? Hã? Cappuccino, né? É um cappuccino? É um café com leite. É um café com leite, meio. Muito bom. E um pãozinho de queijo gostoso. Bom, um abraço então para o Leandro Reis, obrigado. Um abraço para toda a família Reis, né? Meu amigo Ulisses Reis também, sempre conectado aí com a Mais FM. Um abraço para toda a família. O meu amigo Antônio Silvio, aquele que agora é da RNA, acho que é RNA, né? A nova emissora na internet, para você curtir aí também as notícias e as informações da cidade. O meu amigo Luciano Toledo, desejando um bom dia para todos nós, dizendo que combatemos o bom combate e Deus nos deu a vitória. 17 e Morgantini tem uma ótima semana. Né? Quem deu a vitória foram os eleitores. Deus não tem nada a ver com isso, não. Até porque se a coisa fracassar, não vai ter como culpar Deus. Não vai ser muito feio falar que é culpa de Deus. Todo candidato que vence, inclusive o PT que venceu as últimas 4, Luciano, venceu também sob o apoio de Deus. Ou, se você acha que não, pelo menos com a conivência. Deus deixou vencer. Se você acha que o Brasil não está bom, acabou, foi quebrado, arrebentado pelo PT, então tem a conivência de Deus. Não funciona assim. Não é saudável, e nós entendemos que aconteceu isso ao longo dessa eleição, mas recomendamos, não é saudável que se misture fé, sobretudo fé cristã, que é muito baseada no certo e no errado, não tem o caminho do meio, é o Deus ou o diabo, é nós contra ele, os escolhidos contra os inimigos, com política. Porque, do contrário, nós assumimos esse tipo de constrangimento. Você imagina, então, se Bolsonaro não for aquilo que você está sonhando e que esse percentual que concedeu a vitória seja, né? Imagina que ele vai ser. A culpa vai ser de quem? Deus nos concedeu a vitória, o que aconteceu? Veio o diabo e tomou? Cuidado, mas parabéns aí pela sua euforia e tudo que eu desejo agora, não só para o Luciano, que nos acompanha sempre, o Eduardo de Agramações deve estar chegando, se não tiver aí, já também, para todos os eleitores do Bolsonaro que nos acompanhem, a única coisa que eu desejo é que vocês todos estejam certos. Absolutamente certos. Muito bem. Não vamos espiritualizar o que não é espiritual. Pô, perfeito. É exatamente isso. Né? Essa é a minha peça. É exatamente não dá isso. Para espiritualizar tudo. Porque Deus, não. O livre-arbítrio é do cidadão. Alguns escolheram ir lá e votar no Bolsonaro, outros escolheram votar no Haddad e 32% escolheu não votar em ninguém, né? Então, a decisão é do povo. Aliás, a democracia é isso, né? O governo escolhido pela demo. Demo é povo, né? Democracia é o governo escolhido pelo povo. E, muito bem, mas não vamos entrar nessa polêmica. A dona Sueli Narciso também dizendo, será um bom dia. Com certeza é um dia. Né? Todo dia é um bom dia. Né? Ela disse que está triste e apreensiva. Esta vitória era esperada, infelizmente. Né? Então, a expectativa de vitória do Bolsonaro era uma coisa que estava evidente. Ele diz, é só o começo bem do eleitor do novo presidente. A Maria Santos também está conectada. Bom dia, Maria. A Ana Castro diz, bom dia, napolinos. Esperamos que este governo pense bastante na população menos favorecida. Não é com violência que se irá resolver os problemas sociais do país. Tomara que saiba governar este país. É a opinião da Ana Castro. Obrigado, Ana. O Vando Correia também, nosso companheiro, nosso amigo lá de Ouro Verde, conectado. Obrigado, o Vando, sempre conectado, sempre participando do programa. Eu não sei se foi aniversário dele ontem ou se foi anteontem. Eu sei que ele estava agradecendo o pessoal que desejou parabéns para ele, né? Então, como a gente... E o principal, perdão, desculpa interrompê-lo, o Evandro, né? Evandro Correia. Esse você se assegura de que ele está vivo, né? Está vivo. Você está parabenizando um cidadão que está fazendo aniversário. Para o ouvinte que não entende, o Morgantini está zombando, porque um dia desse eu dei parabéns para o cara que tinha morrido. Ele estava no Facebook. E você fez uma afronta ao Facebook. Não, e eu xinguei o Facebook, porque o Facebook não sabia que ele morreu. E eu dei parabéns para o morto. Apesar que eu tenho que justificar o seguinte, que eu creio que a vida é eterna, portanto... Você deu parabéns pela existência dele. Agora, o mais interessante dessa situação... Então o Vando Correia está vivo. Está vivíssimo. É porque você deu os parabéns e ao certificar que o mesmo já não estava mais nesse plano físico, você fez questão de retirar os parabéns, pelo menos
para o senhor que já morreu. Você já morreu, tá fora. Momentos lendários desse programa da Mais FM. Tem um negócio aí, o povo, assim, os erros da reportagem. Do locutor. Olha, isso... Eu entrei para esse rol. Agora eu fico feliz, porque assim, ontem, por exemplo, o William Bonner, ontem, dando as notícias da eleição, ele entrou no ar antes da vinheta. Aí o cara da vinheta botou a vinheta, tirou ele do ar. E ele voltou depois. Aí eu olhei e falei assim, tá vendo? Até a Globo erra. É verdade. Não, olha, tem que eu, um mero radialista... Não, iria cometer um deslize. Do interior de Goiás, não vou errar. Mas, Edmar, você sabe, tem uma radialista... Quem matou o cara? A Odete Reutemann. Olha aqui, deixa eu te contar essa história. Tem um radialista, uma radialista antiga do Rio de Janeiro, que reuniu em um livro e em um CD, que vem, né, você compra anexo ao livro, que são as maiores gafes, as maiores histórias da história do rádio brasileiro. Né? Por exemplo, gente que matou gente viva, né? Que deu E tem, por exemplo, momentos curiosíssimos. Tem um programa muito antigo na Rádio Globo do Rio, chamado Globo no Ar, que vem desde os anos 50, né? O Globo no Ar, ficava aquela voz antiga, até hoje é assim. E as notícias são lidas muito seriamente, né? Uma voz muito grave, muito séria. Minha mãe está acompanhando aí o programa, ela vai se lembrar disso. E um momento mais engraçado é quando, no meio dessa seriedade toda, o redator lendo, o redator-chefe, aí ele ia lendo, né, as notícias. E uma delas que ele começou a ler foi falando sobre as alterações que estavam acontecendo, verificadas dos produtores de leite, na qual aumentou o teor alcoólico do leite. Ele leu, se confundiu, escreveu teor alcoólico, teor alcoólico do leite. E não se sabe quem escreveu isso, por quê, mas deu uma crise de riso tão grande naquela voz lúgubre, aquela voz séria, o teor alcoólico. Ele parou e começou a rir, e rir no ar, rir escandalosamente. Teve que sair do ar. Então, essas histórias estão todas nesse livro. Eu, se não me engano, eu tenho 2 ou 3 versões, sequências, porque são muitas histórias pelo Brasil inteiro, né? De gente cometendo esse tipo de gafe. Então, você certamente poderia entrar numa delas, dando parabéns para alguém e depois retirando os parabéns pelo detalhe dele ter morrido. Mas o Vando Correia, meu amigo Vando Correia. Vamos tocar o parabéns, né, Vando? Ô, Vando, se você está vivo, dá um oi para nós aí. Não, mas o Vando Correia, ele estava aqui no Facebook, agora mesmo, agradecendo os parabéns. E então nós vamos tocar parabéns para ele. Deixa de conversa fiada. Vamos ver se eu acho que o parabéns ainda está aqui. Se a Kelinha deixou aqui ainda, está aqui. Peraí. Parabéns, parabéns, parabéns para você. Muito bem, então parabéns para você, para o meu amigo Vando Correia, né? Tirando aí, como diz o outro, gracinhas à parte. Exatamente. É um cara, gente boa toda a vida. Obrigado, Vando, pelo carinho. Um abraço para todo o pessoal de Ouro Verde, Campo Limpo e Mediações. Quem está com a gente também é a Tânia Maria, que é enfermeira, está sempre ligada. Obrigado, a Tânia. O Igor Batista, do bairro de Lourdes, andou sumido, né? Mas o Igor é um fã do rádio anapolino, né? Ele ouve todo mundo, acompanha todas as emissoras, está sempre participando dos programas. Um abraço para você, Igor. Tá? E fica o convite para qualquer hora você vir aqui também conhecer os nossos estúdios e participar aqui do programa. O Manuel Alves, né? O pai daquelinha, torcedor do Palmeiras, também está ligado lá no como é que chama lá o bairro dele? Olha, da Parque Brasília. É verdade. Parque Brasília. A Maria Santos diz, faço minhas as palavras, parabéns para o Vando Correia. Tá vendo? A Maria Santos é testemunha que o Vando Correia fez aniversário. A Poliana Bosso diz, bom dia, deixa eu ver aqui, tem um negócio atrapalhando. Bom dia, Morgantini, né? Está com... A Poliana, nossa. A Poliana nos acompanha diretamente, sabe de onde? Não. De Viena, na Áustria. Sempre nos acompanha nos programas de interativa e agora já está sabendo, já descobriu é mais... Aqui a mais exatamente, já está junto com a gente aí. Um grande beijo, Poliana. Isso aí, o Poliana, tá mais, tá bom demais. Obrigado pelo carinho. A Sueli Narcisa está rindo aqui, né? Está rindo de mim. Não, Sueli, por favor. Mas também eu fui comparado aqui com o cara da Rádio Globo. Da Rádio Globo, redator-chefe, né? Exatamente. Beleza, estou feliz. Muito bem, mas vamos voltar aqui às notícias do dia. O G1 faz o seguinte,
Bolsonaro vence em 4 estados que eram redutos do PT desde 2002, né? Um balanço entre onde o Partido dos Trabalhadores venceu e onde o Bolsonaro venceu. O presidente eleito obteve mais de 50% dos votos em Amazonas, Amapá, Minas Gerais e Rio de Janeiro, onde petistas eram hegemônicos no segundo turno. Concorda com essa manchete? Não, são fatos, né? Não há o que se concordar, porque são fatos numéricos. Agora, o que existe é uma migração, né? Há 4 estados em que houve uma mudança nesse eixo e uma vitória de Jair Bolsonaro, mas é daquela forma como nós tínhamos feito análise. Por exemplo, o PT foi o partido que, com o fim do segundo turno, nos estados que tiveram, foi o partido que mais elegeu governadores. Né? Hoje é o que tem mais. Perdeu 1, né? Em 2014 elegeu 5, em 2018 agora elegeu 4. Né? O segundo maior é o PSL, justamente o partido de Jair Bolsonaro, que elegeu 3 governadores. É interessante, então, imaginar que o Partido dos Trabalhadores tem a maior bancada hoje no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, né? A terceira ou quarta maior, se não me engano, no Senado, e tem o maior número de governadores, e levou, obviamente, o seu candidato até o segundo turno. É importante a gente analisar como é que vai ser esse eixo da oposição para o governo de Jair Bolsonaro a partir do dia 2 de janeiro, e mais especificamente a partir de 1º de fevereiro, quando tomam posse os novos deputados. Isso porque haverá certamente um bloco de oposição que não deve começar os seus trabalhos, Silva, em 2019, mas deve começar hoje. Né? Por quê? Porque há já uma comunicação por parte da equipe de Jair Bolsonaro, por parte do próprio presidente eleito, com o presidente da Câmara Federal, né, o Rodrigo Maia, que tenta se manter na posição, né, como presidente, de aprovar algumas pautas. Por exemplo, já há uma sinalização por parte da equipe de Bolsonaro de que se o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, conseguir colocar em pauta e aprovar a reforma da Previdência, tão temida, tão malfadada, polêmica reforma da Previdência no Brasil, ele daria um passo importante para conseguir o apoio de todos os partidos aliados de Bolsonaro para continuar no cargo. Então, é uma condição que foi colocada. É difícil? Sim, mas é uma missão que foi dada a Rodrigo Maia. A ideia é que Bolsonaro chegue já à presidência com a reforma da Previdência já aprovada, porque certamente é um desgaste muito grande. Se fizer isso agora, ele já entra sem desgaste, mas o que ele quer é essa reforma. Ele é defensor, como deputado, voltou a favor da reforma trabalhista e agora também é favorável a essa reforma como foi colocada. Então, perceba que a organização da oposição e dos partidos que tentam seduzir a base de Jair Bolsonaro já começam a atuar agora. Uma outra análise a ser feita também, e aí acho que a tendência com o governo Bolsonaro é que o legislativo ganhe um protagonismo muito maior do que o que teve até agora, é o chamado Centrão. Né? Porque há no Centrão matizes muito diferentes, há tons muito diferentes aí. Não são 50 tons de Temer, não, viu, Dilma? Mas agora são 50 tons de Bolsonaro. Porque há alguns que, de fato, têm uma facilidade maior em apoiar as ideias de Bolsonaro, uma agenda de Bolsonaro, e há outros que há uma resistência, não são exatamente ligados à oposição, não são do centro-esquerda, mas que têm dificuldades aí de entender esse processo ideológico em relação, sobretudo, ao comportamento da sociedade dito pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. Então, isso aí, como vai se movimentar, vai ser algo interessante. E veja, é preciso que a gente ressalte, para a gente corroborar e confirmar essa tese do protagonismo do legislativo, que grande parte das pautas defendidas por Jair Bolsonaro são pautas que dependem eminentemente da participação do legislativo. Por exemplo, o esvaziamento do Estatuto do Desarmamento. Né? Já é uma pauta que está lá engavetada, enrolando para lá e para cá, no Senado tem bastante tempo. Essa é uma pauta que depende diretamente do Congresso. O próprio presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, que é tido aí como um partido que não fez parte do grupo, mas que pode ser um aliado de primeira hora, inclusive, que mantém o interesse em colocar Alexandre Baldi, hoje ministro da Cidade, de novo como ministro das Cidades no governo Jair Bolsonaro, já anunciou e falou, olha,
tem pautas aí que precisam ser sentadas e analisadas. Ele precisa conversar com a gente. Você vai atrás de um prestígio, né? E ele diz, pautas, por exemplo, que beneficiam a população, como o aumento do Bolsa Família, vai ter 100% do apoio, não só do PP, mas de todo mundo. Agora, essas outras pautas aí, eu acho que ele vai ter mais dificuldade para pensar melhor. Ou seja, a tendência agora, peguem essa informação junto com a primeira que nós falamos aqui. Ele foi eleito por 37% da população e 63% não votaram nele. Ou foram contra, ou se abstiveram da ideia de apoiá-lo. Então, com essa baixa popularidade, por assim dizer, não confundo popularidade com maioria no voto, venceu no voto, mas essa popularidade, com 63% estão em dúvida, ou contra já, 31% contra, 32% em dúvida, faz com que o Congresso seja pressionado a pensar melhor em relação ao comportamento, porque esses deputados vão ser questionados e vão responder nas suas bases. Então, nesse aspecto aí, a negociação dele com o Legislativo vai ser muito maior. Não é um presidente que chega com plenos poderes para fazer, olha, vou fazer, e se não votarem comigo, vão estar mal na população, porque como a população está comigo, eu vou jogar o povo contra vocês. Basta dizer o seguinte, o presidente Lula, quando precisava fazer as alterações, como precisava criar o Bolsa Família, o projeto Fome Zero, conseguiu nadar de braçada em relação a isso. Primeiro, era uma pauta extremamente popular, e depois tinha uma maioria, uma folga muito maior por parte da população quando foi eleito, pelos eleitores. O mesmo acontece com o Jair Bolsonaro. Então, é normal que, com uma bancada mais limitada, precisando angariar aliados, ele tem que negociar mais e conversar mais. Daí vem o protagonismo do Legislativo brasileiro. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do Anápolis é Notícia desta segunda-feira. Nós daqui a pouquinho estaremos de volta, né? Vamos tomar um cafezinho aqui, um pão de queijo e voltamos já já. Fique bem informado. Você está ouvindo Anápolis é Notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. A Marajoara está com novidades. Os leites e achocolatado que você adora e nutre toda a família mudaram as embalagens. Agora estão mais bonitas, modernas e com uma prática tampa rosca, que abre e fecha fácil, ideal para o dia a dia. Com as novas embalagens, a Marajoara dá um gostinho todo especial ao seu café da manhã. Prove e comprove. WhatsApp da Mais FM. 995294013. Mais FM. Atenção, mulheres. É hora de falar de saúde. É muito importante que você fique atenta aos sinais que seu corpo dá. Mas se ele não der sinais, faça a sua parte mesmo assim e procure fazer os exames da mama direitinho, para que você fique mais segura. Investigue e previna-se sempre. A prevenção é a melhor forma de cura. Quanto antes diagnosticado o câncer, mais fácil de tratar. Esteja ligada nessas informações no seu próprio corpo. Outubro Rosa. Eu apoio esta causa. Uma mensagem da Mais FM.
Precisou de gás? É só chamar Betagás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite e feriados, das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Betagás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Nada mais, tá bom demais. Mais FM. Anápolis é notícia. Você bem informado. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Anápolis é Notícia, nesta segunda-feira, hoje 29 de outubro de 2018. Quero agradecer ao pessoal que está conosco aqui no Facebook, participando, deixando seu comentário, deixando a sua participação, né? E você pode deixar aí o seu recadinho, se você ainda não fez isso, para a gente registrar aqui no programa, né? Nós estamos repercutindo os resultados das eleições, né, que aconteceram ontem, segundo turno, e uma grande festa democrática no Brasil inteiro, o povo indo às urnas para participar. A presidente do Partido dos Trabalhadores, o Morgantini, ela aqui no Twitter, ela diz o seguinte: nesta noite de 28 de outubro, nossa primeira palavra para o povo brasileiro é: resistiremos em defesa dos direitos, das liberdades, da soberania, um processo eleitoral construído em cima de impedimentos, mentiras, distorções. Caixa 2 vai nos impulsionar a lutar mais. Essa é a fala da presidente do Partido dos Trabalhadores. O Fernando Haddad, por sua vez, ele diz o seguinte: gostaria de agradecer os 45 milhões de eleitores que nos acompanharam, uma parte expressiva da população que precisa ser respeitada. Então, o Twitter aqui trazendo as principais manifestações dos candidatos. Essa informação do Fernando Haddad foi ainda com as urnas em andamento, foram, na verdade, mais de 47 milhões de votos. Né? Essa mensagem foi... Essa pauta agora, ela é interessante, ela é uma pauta político-partidária do PT, mas ela certamente vai ser um assunto que vai permear os debates em todas as câmaras legislativas, tanto no Senado quanto na Câmara de Deputados, e também na vida dos brasileiros. Porque o que vai entrar em pauta agora, mais importante ainda do que os tiros para o alto de quem defende o Estatuto de Desarmamento para poder legalizar essas armas que tem em casa e dispararam ontem ilegalmente, cometendo crimes, né? Antes dessa ideia de achar que não vai ser mais crime disparar uma arma para o alto, vem outras pautas bem mais realísticas e bem mais preocupantes, por assim dizer. As pessoas têm que lembrar que a legislação brasileira não permite o porte de arma, né? A pessoa não pode sair armada na rua, não pode sair dando tiro, porque ela pode ser processada, pode parar na cadeia, né? Inclusive um crime não afiançável. Ou seja, para poder fazer esse tipo de coisas, é preciso que haja uma mudança na lei. E aquilo que nós falamos no bloco anterior, quer dizer, a mudança de qualquer dessas leis, essas pautas, elas têm que passar pelo Congresso, né? E para passar para o Congresso, aí vai depender de quem está no Congresso, né? Seja agora ou seja na nova composição. Perfeito. Né? Mas antes disso, antes dessas pautas aí, tão concernentes ao debate, que foram tão faladas, existem outras, né? E essas têm a ver com o direito dos trabalhadores, né? Com os direitos conquistados. E esse discurso da Gleisi Hoffmann, por exemplo, ela vai extrapolar o Partido dos Trabalhadores, como já é normal, né? Ela vai ganhar as ruas. Por exemplo, vai haver mesmo um achatamento dos direitos trabalhistas, como prevê algumas falas do então candidato e hoje presidente Jair Bolsonaro?
Vai haver, de fato, uma supressão dos direitos? Vai haver, de fato, a aplicação daquele axioma que ele falou, daquela frase que ele disse repetidas vezes, ou o trabalho escolhe, ou tem direitos ou tem emprego. Quer dizer, vai ter que haver, por exemplo, o corte do 13º salário, vai ter que haver uma mudança na lei para tirar as férias, vai ter que haver uma diminuição e um aperto maior dessa chamada reforma trabalhista, que realizada pelo governo Temer e que teve aprovação do então deputado Jair Bolsonaro. É preciso entender isso, né? O que vai acontecer em relação às questões trabalhistas? Na questão previdenciária é a mesma coisa. A reforma a reforma da Previdência vai ser nos termos como apresentado já pelo presidente Temer, para entrar em vigor a partir do ano que vem, quer dizer, vai entrar em votação e ser aprovado ainda esse ano. Essas questões, né, esses direitos trabalhistas, para não falar ainda dos direitos democráticos, mas esses direitos trabalhistas, eles certamente são pautas que vão encampar aí deputados do PT, do PDT, do PV, do Solidariedade, do PR, do PP, e por aí vai, né? Então, há uma pauta extensa a ser debatida, e aí a gente repete aquela nossa tese, né, sobre o protagonismo do Legislativo. Muito bem. Bom, nós temos a participação do Paulo Roberto Belém, né? Paulo Roberto Belém está... Vamos explicar ainda, falando um pouco da cidade de Anápolis, falamos muito do Brasil, Edilmar, porque, é claro, né, nós estamos vendo aí o dia seguinte às eleições, mas hoje, na parte da manhã, em Anápolis, houve uma manifestação envolvendo servidores da saúde municipal, né, servidores do Sistema Único de Saúde do município de Anápolis, e usuários do SUS, em especial mulheres e gestantes do CAIS Mulher no bairro Maracanã, justamente uma manifestação contra o fechamento por decisão da Prefeitura, do prefeito Roberto Naves, um conjunto de alterações que ele teve feito na saúde, de promover o fechamento do CAIS Mulher no bairro Maracanã. E o repórter Paulo Roberto Belém esteve lá acompanhando essa manifestação, né, e ouviu aí usuários do CAIS Mulher, entre elas a Andréia Fonseca e a Thaís Pereira, que são contra esse fechamento do CAIS Mulher e a transferência do que sobrar dele para o CAIS Abadia Lopes. A Thaís é a mais preocupada, uma vez que ela está no 7º mês de gestação. Vamos ouvir. Qual que é o seu nome? Andréia Guilherme Fonseca Caldas. Andréia, como que você recebe essa notícia de que o CAIS Mulher pode ser transferido daqui do Maracanã para a região oeste da cidade, próximo ao Paraíso? Sim, não é fácil, porque a gente que mora aqui, o CAIS mais próximo é aqui. Então a gente tem que deslocar, então assim, não vai ter vagas o suficiente para atender a gente que mora aqui com o de lá. Então assim, é um caos. Você acha que essa unidade é uma referência aqui para a região? É porque só tem ela praticamente também, né? É pela permanência do CAIS aqui mesmo, no Maracanã. É bem mais fácil. Por que você acha que é mais fácil? É mais fácil porque aqui, como só tem ele aqui para atender a região, é mais fácil para os pessoal que mora aqui, porque tem idosos, tem pessoas gestantes que não pode estar indo para mais longe, então assim, fica mais difícil para deslocamento também, né? Qual que é o seu nome? Thaís Pereira Leal. Gestante, está fazendo acompanhamento aqui no CAIS Mulher? No CAIS Mulher. Há quanto tempo? Já tem, vai fazer 7 meses já. Já está no 7º mês de gestação, então. Como que você recebe essa notícia de que o CAIS Mulher, onde você procura atendimento aqui no Maracanã, vai ser transferido para outra região da cidade? Assim, é um absurdo, né? Porque já não tem os postinhos, já não tem obstetra em lugar nenhum. Então fica difícil para nós, porque principalmente pra gente gestante, porque é muito difícil, aqui só tem 2 metros. E se sair, agora eu tô perdida, porque não é só eu, é muita gestante que procura aqui. Então fica bem difícil para nós. É uma notícia ruim para você que está no final de gestação, digamos? Demais, já dá para preocupar, né? Porque, assim, o único lugar que tem é aqui, só 2 obstetras, e agora, como vai fazer? Não tem como, fica bem difícil. É pela permanência do CAIS aqui no Maracanã. O CAIS do Maracanã, o CAIS da Mulher é bem melhor, porque não tem outro melhor do que esses daqui, atende todo mundo, é muito bom, só que os portinhos já não tá prestando mais, agora fechar aqui ou mudar, como que vai fazer agora? Não tem como. Muito bem, nós tivemos aí a participação do Paulo Roberto Belém, falando com usuárias do Hospital da Mulher, né? Do CAIS Mulher. Lembrando assim, para o ouvinte menos atento, o CAIS Mulher funciona no bairro Maracanã e ele vai ser fechado para ser transferido, para ser abrigado em uma unidade ali onde é o CAIS Abadia Lopes, que vai ser transformado numa unidade PSF. Por que transformado num PSF? Porque vai perder o seu caráter 24 horas, vai perder o seu atendimento de urgência e emergência, vai perder o seu aparelho de raio-x, que já foi transferido
para o hospital municipal, você não vai fazer mais aquele atendimento de traumato, né? Que é de quebra de braço, tem que consertar, fazer um raio-x, botar no lugar, arrumar as pequenas cirurgias, colocar gesso, isso não vai acontecer mais, e ali vai ser, na verdade, improvisadas várias unidades. PSF de São Joaquim, o CAIS da mulher passa para o atendimento da mulher passa a ser lá. Então, onde há hoje uma sequência lógica, né? Porque o que é mais importante lá no CAIS Mulher? É que ele foi erguido do chão para atender a mulher e, sobretudo, a gestante. Então, desde o primeiro atendimento que ela faz, na suspeita que ela está grávida, até todo o final do pré-natal, sobretudo pré-natal em caso de gravidez de risco, até o final é uma sequência lógica, como se você estivesse contando uma historinha, capítulo por capítulo. E ali é fisicamente orientado, ou seja, o espaço físico é montado para atender, como se fosse imagine uma linha de produção, né, de um carro. Desde a hora que você monta lá a primeira plataforma até o final, quando você coloca a placa, ele vai numa sequência. Isso vai ser desmantelado, literalmente, uma vez que ela vai ser fechada, para ir para um outro local. Essa é a grande preocupação da direção, dos médicos, dos servidores, das mulheres e, em especial, claro, das gestantes. Você imagina que ali é uma população mais carente, com menos recursos financeiros, então você imagina agora a necessidade de um deslocamento. Uma grávida, como a Thaís aí explicou, grávida de 7 meses, tendo que pegar uma condução, vai pegar o quê? Vai pegar um mototáxi? Um barrigão desse tamanho? Vai ter que pegar um ônibus? Mais ainda, quando for lá para o CAIS Abadia Lopes, vai entrar na fila. Por quê? Porque os exames todos serão misturados. Vai ter outra regulação. Isso, porque o CAIS Mulher ainda tem essa peculiaridade. A parte de exames de regulação, ela é exclusiva feita ali. Se eu, homem, estou com exame de sangue para fazer, eu não posso ir no CAIS Mulher, não vou ser atendido. Então, não, querido, vai ser no lugar, não é aqui, não tem emergência nenhuma, você vai ali. Agora, todos vão cair na mesma regulação. Está aí o fruto do que deve ser as mudanças na saúde anal promovida pelo prefeito Roberto Naves, que visa, com isso, economizar recursos. Economizar recursos para fazer o quê? Mais asfalto? Para fazer recapeamento de áreas que já têm asfalto, como nós temos na cidade? Economizar recursos às custas da diminuição do atendimento da população? Nós temos um exemplo muito interessante, que não é exatamente a mesma coisa, mas agora a gente começa a ver. Quando abriram a Caixa Preta da Saúde no estado de Goiás, perceberam que as OS tinham um atendimento com notas muito altas daqueles que eram atendidos. Detalhe, daqueles que eram atendidos. Por quê? Porque houve, no mínimo, uma supressão onde as organizações sociais que administram hospitais tiveram de pelo menos 30%. Ou seja, onde funcionava um atendimento para 100 pessoas por dia, passaram a atender só 70. 30 simplesmente não eram atendidos. Com isso, o governo comemorava, olha, as pessoas estão comemorando porque está muito bom o atendimento. Sim, para 70 escolhidas. As 30 sequer tiveram direito de opinar porque sequer foram atendidas. E olha, houve uma economia, a gente gastava lá 1 milhão. Agora a gente só gasta 600. Sim, gasta menos, deixando mais gente sem atendimento. Deixando mais gente sem diagnóstico. Deixando mais gente sem exame. Deixando mais gente sem assistência que precisa. Quer dizer, isso é economia? Isso é economia? É como você tem 3 filhos em casa, os 3 ficam doentes, e você, para economizar, resolve tratar 2 e um você deixa doente. Fala, olha, consegui resolver o problema aqui da saúde aqui em casa. Deus te cuide. Isso. Consegui resolver bem aqui, gastei metade do que eu ia gastar. Mas o que ficou de fora ele que se vire. É assim que você trata a saúde? Economizei. Não, você não economizou, você deixou alguém doente fora, perigando. Então, essa situação que nós temos no Estado, e é essa que nós vemos agora em Anápolis. Olha, vamos economizar, hein? Essa mudança aqui, todo mundo no lugar só vai economizar. Se economizar, as custas das pessoas vão ficar sem atendimento, vão ter atendimento prejudicado, essa é a realidade. Eu aprendi uma coisa que eu acho que todo gestor público precisa aprender. O poder público, ele não existe para dar lucro. Ele existe para beneficiar o cidadão, para gerar bem-estar. Então, não precisa economizar, não precisa juntar dinheiro, não precisa poupar. É preciso colocar o dinheiro do poder público à disposição do cidadão, né? Ou seja, quem poupa é empresário, né? O empresário precisa poupar, precisa fazer caixa, precisa guardar dinheiro, precisa ficar rico.
Agora, o poder público, a prefeitura, o Estado e o governo federal precisa de suprir as necessidades do povo, né? Existe para suprir a necessidade. Aliás, a campanha política é essa, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou te dar saúde, vou te dar... Agora aí parece depois, demais. na hora do vamos ver, não, aí vamos economizar aqui. Isso. Olha, nós conseguimos economizar 70 milhões. 70 milhões. E daí? Tá bom, enfiou aí lá onde? Isso. Né? Virou quantas escolas? Virou quantas unidades de saúde? Virou quantos remédios? Esses 70 milhões. Não, esses 70 milhões nós reorganizamos aqui e diminuímos aqui em relação a um gasto que tinha uma dívida, pagamos... Escuta, o sujeito que precisa do Estado, precisa do município para estudar e procurar uma enfermidade, para pegar um exame e que para ter algum tipo de assistência social, ele está fazendo o quê com essa notícia de que você economizou 70, 100 milhões, 200 milhões? Absolutamente nada. É isso. Muito bem, o tempo está esgotado. Obrigado a você que nos acompanhou neste programa pós-eleições. Certamente, durante toda a semana, nós vamos repercutir aí os resultados, as opiniões, as participações do ouvinte, as participações e as manifestações das autoridades municipais, estaduais e federais, né? Então, obrigado a você que nos acompanhou. Quero agradecer aqui o Wilmar Lopes da Luz, que está conosco. Obrigado, doutor Wilmar Lopes da Luz. Um abraço. E a todos os demais, né? Nós já mencionamos aqui a grande maioria nos blocos anteriores. Fica aí o nosso abraço. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta a partir das 8 da manhã, ao vivo aqui nos estúdios da Mais FM, trazendo para você as principais informações do dia. Bom dia, Morgantini, e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, queridaço, um grande abraço a todos, a alegria e o respeito, a alegria de todos que estão comemorando a vitória do seu candidato, a resistência àqueles que votaram em outro projeto ou que simplesmente não foram e que estão ressabiados esperando para ver o que vai acontecer. Vamos acompanhar aqui em detalhes todos os passos e torcer. Como eu disse, eu pessoalmente torço para que eu esteja redonda e completa. Redonda eu já sou, viu, Edmar? Mas para que eu esteja redonda e completamente enganado, né, equivocado, e que esses 37% da população brasileira que elegeram Jair Bolsonaro tenham razão em suas esperanças. Um grande abraço, até amanhã. Muito bem. Até amanhã para você. Obrigado para você que também nos acompanha na nossa reprise às 20 horas. Obrigado, boa noite para você também. Termina aqui o seu programa. Anápolis é notícia. Em instantes, você vai ouvir na Mais FM. Bom dia, alegria. Fique ligado na Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. 210